Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quero convidar os presentes para lerem no Evangelho de Lucas, lermos juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. A parábola, conforme intitulada em algumas Bíblias, a parábola do rico e Lázaro. Diz a Bíblia: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, eu conto com as vossas orações para que nessa noite, em sua infinita graça e misericórdia, o Senhor fale conosco através da sua palavra. Sou tão carente quanto vocês de ouvir a voz de Deus, tão dependente quanto os irmãos. Nós fizemos a leitura em Lucas 16, na parábola ou história do rico e Lázaro, um texto muito conhecido de todos, um texto que não é novo, aliás, não há texto novo, a escritura é sempre a mesma. O que há de novo é a maneira que Deus tem de tratar e de falar conosco, de maneiras diferenciadas, de formas diversificadas, segundo a sua soberania, baseado no conhecimento que Ele tem de cada uma das nossas necessidades. Então, contando com essa graça bendita dEle, com a intercessão dos amados irmãos, nós vamos aqui compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Embora o texto seja intitulado de parábola em algumas Bíblias, há uma discussão em torno disso, porque essa parábola, se for uma parábola, é a única na Bíblia que Jesus cita o nome de pessoas. E por ser a única história parecida com parábola, onde o nome de um indivíduo, de uma pessoa é mencionado, como o caso de Lázaro aqui, alguns estudiosos entendem que não se trata de uma parábola, mas de um fato histórico, de um acontecimento que somente Jesus, pela revelação do Pai,
poderia ter contado, e contado com detalhes relacionados não apenas a essa existência, mas com informações relacionadas também à vida após a morte, ao mundo após a morte. Então, independente do conceito de parábola ou de história real, o fato é que esse texto tem muitas lições, tem muitas coisas boas para nos ensinar, para que, aprendendo, possamos aplicar em nossa vida. A narrativa de Lucas se inicia falando da existência de um homem rico. E Lucas nos diz, no versículo 19, e se você puder manter a Bíblia aberta, eu acho que é muito interessante, que você pode grifar, marcar, anotar, e esses recursos são recursos que ajudam a memória. Além de acompanhar o texto e receber aí do próprio Espírito de Deus, além da nossa fala, uma visão, uma iluminação mais ampla do que talvez aquilo que iremos aqui falar. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Lucas inicia a sua narrativa falando-nos desse homem, falando da sua condição social. Ele era um homem rico. Naquela cultura, naquela sociedade de Jesus, é comum nós percebermos que ele sempre se utilizou dessa realidade entre riqueza e pobreza, desses extremos. Riqueza e pobreza são realidades que estão sempre ali presentes em grande parte dos ensinos e da pregação de Jesus. E aqui mais uma vez ele usa a condição social contraditória, parecida com a nossa realidade bem próxima aqui, em termos de cidade, de estado, de nação. Havia um homem rico, havia gente muito rica naquela época, e esse homem rico vestia-se como rico que era, daquilo que provavelmente era o que se tinha de mais luxuoso na época, em termos de tecido, em termos de vestes. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Há essa informação sobre a veste do indivíduo. A outra informação que Lucas nos passa diz que ele vivia. Eu quero chamar a atenção para essa palavra porque eu vou compará-la com uma outra palavra daqui a um pouco. Lucas diz, ele vivia. Esse termo viver não significa simplesmente viver, mas viver de uma forma assim alegre, de viver sorrindo, de viver jubiloso, de viver saltitante, de viver regozijado. Não é qualquer tipo de vida. É uma vida que aí vem esse termo associado a outra informação. Ele vivia todos os dias. Ele vivia todos os dias. Todos os dias era dia de festa para esse homem, era dia de alegria, era dia de sorriso. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então ele abusava, ele transbordava das suas regalias, dos seus privilégios, pela condição que a riqueza lhe proporcionava. Este é o primeiro personagem da história, que daqui a um pouco nós vamos poder deduzir algumas questões relacionadas a este indivíduo. Porque nós vamos perceber que o grande problema, daqui a um pouco nós vamos perceber, ou relembrar, que o grande problema desse rico não era a riqueza em si. O problema do rico, algumas semanas atrás aqui, nessa mesma tribuna, nós falávamos sobre riqueza, essas coisas. E o problema do rico não é necessariamente a riqueza em si, mas como ele lida com a riqueza. Ou de que forma essa riqueza acaba moldando ou influenciando o seu comportamento e postura. Mas daqui a um pouco a gente comenta e nós vamos deduzir como esse rico lidava com a sua condição. O fato é que no versículo 20, um outro personagem nos é apresentado por Jesus na narrativa de Lucas. Havia também um certo mendigo. Há um detalhe no texto aqui que me chama a atenção, que só vai ser amenizado por um outro detalhe. É importante ler a Bíblia assim, com as lentes do Espírito, e prestando atenção também em cada detalhe do texto, em cada termo utilizado.
em cada adjetivo, em cada verbo, porque isso diz muito no texto. E às vezes a gente passa desapercebido. Por exemplo, quando vai apresentar o rico na sua história, Jesus fala, havia um homem rico. Quando vai apresentar o mendigo, diz, havia também um certo mendigo. Em determinado momento eu prestava atenção a essas duas formas de apresentar, e eu percebi que na apresentação do mendigo o termo homem não é utilizado. Havia um homem rico, e na condição do mendigo havia um certo mendigo. Jesus não está na sua fala desumanizando o mendigo, mas ele fala, e talvez a narrativa seja proposital, de um tipo de desumanização, porque embora Jesus ele não esteja desumanizando o mendigo está quase que desumanizado, porque a condição que ele vive é desumana, porque toda condição de mendicância é desumana. Então eu achei muito pertinente, interessante, que não usa um homem mendigo, porque utiliza um homem rico, mas na hora do mendigo não é um homem mendigo, é um certo, é um alguém ou um quase alguém. Ele só não é ninguém porque existe, é ainda um certo, existe enquanto ser, enquanto pessoa. Então havia também um certo mendigo. O que vai atenuar um pouco essa apresentação, um certo mendigo, é que este mendigo, ele na narrativa ganha nome, ele tem nome, ele é apresentado pelo nome. Isso atenua a gravidade da informação, um certo mendigo. Então ele tem nome, Lázaro é o seu nome, que jazia cheio de chaga à porta do rico. E aí tem umas comparações interessantes aqui. A primeira é esta, é que o rico é um homem, o mendigo é um certo mendigo, não é apresentado como um homem, embora ele seja nominado Lázaro. A outra discrepância ou contradição ou condição oposta entre o rico apresentado, o homem rico, e esse certo mendigo chamado Lázaro, é que vocês vão lembrar que lá no versículo 19, na apresentação, diz que o rico vivia e o mendigo jazia. É uma condição totalmente diferente. Vocês lembram do significado do termo viver que eu mencionei? O viver não significa simplesmente viver, respirar, mas é viver rindo, é viver feliz pela condição que desfruta. Então ele vivia todos os dias, todo dia para o rico era motivo de festa e de alegria, regaladamente, esplendidamente. Enquanto o rico vivia, o mendigo jazia. Esse termo lembra alguma coisa para vocês? Jazigo. Jazigo é lugar de colocar o quê? Morto. Jazia fala da condição dele estar parado, inerte. O mendigo é alguém que está parado de frente à porta do rico. É alguém que parou e ali estagnou-se e ali jazia. Parou no tempo, parou no espaço. A condição na qual a Bíblia nos apresenta ele é de alguém sem a mínima possibilidade de reverter a condição em que se encontrava. Por isso ele jazia. Ele não tinha o que fazer mais a não ser jazer, ficar ali, na porta do rico. Jazia na porta do rico, cheio de chagas. Cheio de chagas a sua porta. E tem outra coisa interessante para a gente comparar aí. Em primeiro lugar, um homem rico, um certo mendigo. Um homem rico que vivia, um certo mendigo chamado Lázaro que jazia. Mas um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E o mendigo se veste de quê? De chagas.
alguns poucos, talvez, mulambos, alguns poucos trapos, e o resto não é púrpura nem linho fino, o resto é só ferida, é só chaga, ou como dizem, é só pereba, são só úlceras, é a veste do mendigo. Mas a narrativa bíblica ainda vai dizer outra coisa, verso 21, o Lázaro, o mendigo, o certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, ele desejava, verso 21, alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então, Lucas aqui, escrevendo sobre essa história contada por Jesus, vai nos passar outras informações acerca desse mendigo. E é interessante também aqui nessa história perceber e entender o seguinte: embora o homem rico se sobressaia única e exclusivamente por sua riqueza, o protagonista da história não é o rico, é Lázaro. É o único que ganha nome, embora seja um certo mendigo, não seja designado homem. A coisa vai girar em torno dos acontecimentos na vida de Lázaro, que acabam incomodando ou gerando no rico alguns questionamentos. Mas vamos lá ainda entender um pouco desse certo mendigo. Ele tinha desejo, e o desejo dele não era desejo por coisas muito altas, repito, a gente não conhece, ninguém conhece aqui, e provavelmente, possivelmente, talvez, lá na eternidade, a gente conheça mais um pouco da história de vida desse mendigo. Quando eu falo história de vida, eu estou falando do quê? Quais foram as condições que conduziram, que fizeram com que esse mendigo se tornasse em mendigo, e estivesse ali na porta daquele rico, jazendo, parado, sem perspectiva de nada. Qual a história de vida dele? Ele já nasce numa família de mendigos. Ele nasce rico e fica pobre. Ele nasce pobre e fica miserável. A gente não conhece a história de vida. A gente não sabe o que fez com que este mendigo chegasse na condição em que se encontrava. A gente só sabe que ele estava ali, naquela condição. Jesus não se preocupa em falar das causas, só se preocupa em apontar e sinalizar uma realidade. A realidade de um rico, que a gente não sabe também como ficou rico, se já nasceu em berço de ouro, ou se conquistou a riqueza, e de um mendigo que a gente também não sabe do que gerou a mendicância dele. A gente só conhece aqui os fatos, conforme narrados por Jesus, no tempo presente em que eles são aqui, em que eles acontecem. Na narrativa bíblica, no tempo presente da vida e da existência desses personagens. E aí esse mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E o texto não diz que ele conseguia. O texto não diz que ele alcançava esse desejo. Só desejava. Só queria. O texto também não diz que de onde ele estava se dava para ver a mesa do rico. Provavelmente não. Provavelmente as portas estavam fechadas literalmente para ele. Provavelmente ele só imaginava a mesa e o pão caindo da mesa. Provavelmente ele não enxergava a mesa. É uma grande possibilidade. Então ele ficava ali pensando, puxa, a mesa desse indivíduo aqui deve ter muita coisa boa. Ah, se eu pudesse... Sempre cai uma migalha, sempre cai alguma coisa. Se eu pudesse ter acesso a essas migalhas, como seria bom. Resolveria meio mundo de problemas meus. Do mendigo. Desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Agora tem uma coisa, esse mendigo, além de desejar, e o texto não dizer que ele conseguia, ele tinha uns amigos interesseiros. Esse mendigo tinha uns amigos interesseiros, uns companheiros interesseiros, uns cães, cachorro. Amigo interesseiro. Os cachorros só se aproximavam dele porque ele tinha ferida. Só para lamber a ferida dele. Amigo interesseiro. Não tinha amigos humanos porque não há sinalização de gente aqui ao lado dele. Os únicos companheiros que deviam aparecer eram os cães. E só aparecia porque ele tinha ferida. Só para lamber ferida.
a gente olha assim para esse quadro, e uma coisa tremenda para a felicidade da gente é que Jesus nos possibilitou conhecer mais detalhes acerca dessa história para além da vida concreta, para além dessa existência terrena. Se essa história termina aqui, mas não termina, e é exatamente por não terminar aqui que essa história ganha uma relevância, ganha uma importância sem medidas para a vida da gente. Porque se essa história termina aqui, a gente poderia conjecturar, imaginar um monte de situações, do tipo, aquele rico vai ver que era rico porque semeou na campanha da vitória financeira e da teologia da prosperidade lá da televisão. Vai ver que ele levantou umas ofertas aí de R$500, comprou Bíblia, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, ou ganhou por oferta de R$900, e aí ele semeou e ficou rico. Ainda bem que a história não termina aqui. Vai ver que esse rico entrou num desses grandes desafios aí, deu o seu tudo, deu o relógio, deu a carteira, traga o cartão de crédito para cá, e aí ele creu na mensagem do profeta e ficou rico. Ainda bem que a história não termina aqui. Senão a gente ia dizer que o rico era rico por causa da teologia da prosperidade e da vitória financeira. E a gente ia dizer que o mendigo, que o Lázaro era o que era porque não semeou. É muito confortável falar de semeadura para quem tem semente na mão para semear. E alguém já falou que seria interessante pegar toda essa turma aí de profeta, de teólogo, de pregador, de televangelista, de prosperidade, de semeadura, manda lá para a África, para aquela turma lá que está morrendo de fome, gente que está morrendo de fome, que não tem o que comer, manda para lá e vai pregar teologia da prosperidade lá nos países onde tem gente hoje querendo semente, não é para semear não, é para comer, querendo comer semente, não é nem semear semente, é comer semente, e não tem semente nem para comer nem para semear. E o mais descarado de tudo, o mais, não vou dizer que é insuportável, porque quem está vivo contando a história de tudo, é o indivíduo estabelecer o valor da semente. Não, você vai ser abençoado, agora a semente é de quentinho para lá. Semente de cinquentinha, de dezinho aqui, não vem não, meu filho. Eu fico imaginando o quanto de gente fica na televisão frustrado. Se eu tivesse quentinho, 900 para semear nesse negócio aí. Agora é de 500, é de 100, é de 900, é de 1000, se fosse menor. Não dá para ser semente de 5, de 2, né? Não, para essa turma não dá. Porque eles só sabem ganhar muito. Não dá. Mas ainda bem que a história não termina aqui. E a gente depois vai descobrir que esse rico não era rico porque semeou, nem era rico crente. E a gente vai descobrir que o Lázaro também não era pobre porque deixou de semear, ou porque sobre Lázaro o mendigo tinha alguma maldição hereditária que poderia ser quebrada. Porque tem isso também, né? Quer dizer, já saiu de moda um pouco. Mas teve uma época no Brasil que tinha um negócio de maldição hereditária que era terrível. Quer dizer, o que Jesus tinha realizado na cruz, de levar sobre si todas as nossas maldições, perdeu a validade. Não. Além do que Jesus fez, a gente tinha que fazer alguma coisa a mais, de quebrar umas maldições que parece que tinham sobrado na vida da gente. Mas também, ainda bem que a história não termina aqui. E é o avançar dessa história, que de fato vai dizer quem era na essência aquele rico, e quem era, na essência, aquele mendigo. Porque às vezes a gente julga as pessoas e não julga pela essência das pessoas, julga pela aparência das pessoas. Se a pessoa tem muita, porque Deus está abençoando. Se tem pouca, porque Deus está amaldiçoando, ou pelo menos está privado da bênção. E nem sempre é assim. Eu vou falar umas coisas aqui nessa noite que provavelmente alguns de vocês, e eu não quero subestimar ninguém aqui, provavelmente alguns de vocês ainda não ouviram nem pararam para pensar em alguma coisa que eu vou levantar aqui. Mas para levantar eu preciso ir adiante e dizer que no versículo 23
No versículo 22, acontece uma coisa que nem a riqueza do rico, nem a pobreza do mendigo impede: a morte. A morte chega para os dois. É na hora que a morte chega que a riqueza não vale de nada. Ei, morte, vai embora, eu sou rico. Sabe, deixa eu aproveitar uma coisa, são uns insights assim, a morte tem um, eu ia dizer, usar um termo aqui, eu só usaria se estivesse falando para jovem, eu ia usar um lance, já falei, a morte tem um lance legal. Eu gosto de usar esses termos que eu estou falando para jovem. A morte, ela não se corrompe. A morte não é corrupta. Você não compra a morte. Você não suborna a morte. Na hora que a morte bate na porta do rico, não adianta dizer: olha, eu tenho uma maleta de dinheiro aqui, eu tenho uma cueca cheia de dinheiro aqui, eu tenho uma Bíblia cheia de dinheiro aqui, eu tenho dinheiro nas Ilhas Caimãs ali, eu vou pegar um dinheirinho para você, molhe a tua mão, morte, e você vaza. Não esqueça, a morte não é subornável. Por isso que todo dia morre bandido, todo dia morre corrupto político sem ser político, todo dia morre pastor que vive a vida diante de Deus reta, e pastor bandido e corrupto, porque a morte não é comprada, não se compra a morte. A morte não se corrompe. Achei uma qualidade na morte. Nunca tinha pensado, eu nunca tinha filosofado ou teologizado sobre as qualidades da morte. A morte não se vende. Você não consegue comprar a morte. O único jeito de você se livrar da morte não é comprando a morte, é aceitando o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, porque o preço que Jesus pagou, nem pagou para o diabo, pagou para o Pai, é com ele com o Pai. Aí o preço de Jesus pago na cruz nos livra da morte. Então, ninguém compra a morte. Ou aceita o preço que Jesus pagou na cruz, ou vai morrer. Corrompe todo mundo, só não corrompe a morte. Compra todo mundo, só não compra a morte. Então a morte nunca vai ser acusada de corrupção. Pois é, a morte chegou para o rico e chegou para o mendigo. Quando a morte chegou para o mendigo, o primeiro a apresentar que morreu aqui foi o mendigo. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Já começou a melhorar. Porque de amigo cachorro, que tinha os cães que chegavam para lamber as suas chagas, já foi trocado, já ganhou anjo como companheiro, né? Já melhorou as coisas. Anjo para cachorro já é um avanço. Quando morreu o mendigo, na outra vida já melhorou, já não era cachorro ao seu lado, já eram anjos conduzindo para o pai Abraão. E para o rico acontece uma coisa diferente. O rico que está todo dia com festa, com celebração, morre e a Bíblia diz: é sepultado. Não vem ninguém receber, não tem cortejo honroso, morre, enterra. E aí é quando chega a morte que a história nos revela quem é quem. Aí eu vou levantar uma coisa para vocês aqui, de uma daquelas que eu disse, para vocês saírem daqui pensando e refletindo um pouco, e levando a pensar e a ponderar sobre as coisas da Bíblia, que a Bíblia precisa, é sempre importante estar lembrando isso, a Bíblia se precisa de muita cautela na sua leitura e na sua interpretação. Às vezes, para nos confortarmos em relação a alguns assuntos, a gente pega um texto bíblico, isola e faz daquilo ali o nosso suporte, e às vezes aquele texto por si só pode dar um certo suporte naquela hora, mas depois de pensado melhor, vai perceber que nem sempre é como a gente pensa ser. Do que eu estou querendo? Onde é que eu estou querendo chegar? Vamos ao ponto. Eu estou querendo dizer que esse mendigo aqui, chamado Lázaro, que morreu e que vai levado aos anjos, pelos anjos ao seio de Abraão, esse mendigo era crente, gente. A única possibilidade dele ir para onde ele foi era ser crente.
Era ser um homem de fé, um justo. Quem vai ao seio de Abraão, dentro da perspectiva judaica, dentro da visão dos ouvintes de Jesus, só vai justo. Injusto vai lá arder em chamas. Para o seio de Abraão só vai justo. Homens tidos como justos diante de Deus, homens de fé. E eu vou dizer para vocês que aquele mendigo, por que aquele mendigo tinha fé e por que ele era justo? Por que ele tinha fé? Como é que um mendigo dorme e amanhece todo dia sem ter ninguém nem nada para sustentá-lo? Só uma coisa, ele só vive por um motivo: fé. A fé de que Deus de alguma forma vai prover. Se não for da migalha que caia da mesa do rico, alguém vai passar da rua e vai olhar para o indivíduo assim e dizer: tá, fui com tua cara, toma aqui uma moeda. Eu não vou dizer o nome. Quando ele ouvir essa mensagem, se chegar a ouvir ou assistir pela internet, ele vai lembrar da história. E alguns aqui conhecem, sabem de que eu estou falando. E se ele já contou de púlpito, alguém vai lembrar da história. Uma pessoa que passava um momento muito difícil na vida, e um dia ele estava numa fábrica, eu acho que prestava serviço, eu não sei exatamente o que fazia ali, e estava com fome, e não tinha como almoçar. Com fome. E aí parece que naquele momento a pessoa parece que vendia coisas na porta da fábrica, alguma coisa assim. E um dos funcionários saiu para almoçar, almoçou, e quando voltava, a história é mais ou menos assim: voltava com a laranja na mão, assoviando, jogando a laranja para cima, assoviando. Já vinha do almoço, a laranja era a sobremesa. E o sujeito, a pessoa de que eu falo, estava lá na porta, nem tinha almoçado, nem sabia o que ia comer ainda. Quando ele viu aquele indivíduo vindo com a laranja na mão, ele olhou para a laranja, disfarçou e pensou: ah, meu Deus do céu, se eu pudesse comer aquela laranja agora. E só pensou nisso. E aí o indivíduo vinha lá do almoço com a laranja na mão. Quando chegou na frente dele, parou assim, aí disse algo tipo assim: ei boy, toma aí essa laranja para tu. Pá. Aí ele segurou a laranja, o indivíduo foi embora e ele ficou ali: Jesus, que bom, glória a Deus, aleluia. Ele não disse nada, só pensou: ah, se eu pudesse comer uma laranja agora. Do nada o cara parou na frente dele: ei boy, toma essa laranja para tu. Diga para quem está pertinho de você: Deus cuida. Deus cuida. Parece nada, né? Deus cuida. Aquele homem era um mendigo, mas Deus cuidava dele. Era um mendigo crente. Só pode ser crente para ir para onde ele foi. Não dá. Se é outro lugar que não é passível de corrupção, de jogo, de esquemas, é o céu. Aí que não é mesmo. No céu não se entra com jeitinho. No céu ou entra ou não entra. Ou está pronto para ele ou não está pronto. E aquele mendigo estava. Então aquele mendigo tinha fé. E era um homem justo. Tinha fé para crer que o Deus em que ele cria, do jeito que ele não sabia como, mas era capaz de suprir diariamente. E tem outra coisa que eu quero retomar, a questão da história de vida. Entenda, mais uma vez, nós não vamos conseguir aqui nessa dimensão, talvez nunca, entender como aquele indivíduo chega naquela situação. Para virar um mendigo daquela forma. A gente nunca vai entender isso. Mas aquele homem tem qualidades. Ele tem fé. Repito, ele é um homem justo. Ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas tem 3 coisas que aquele homem não fazia. Eu anotei aqui as 3 coisas que a narrativa bíblica não diz. E para ir para onde ele foi após morrer, esses sentimentos não estavam presentes na vida do mendigo. Ele estava na porta do rico. Em primeiro lugar, ele não tinha inveja do rico. Segundo lugar, ele estava na porta do rico, mas ele não murmurava da sua condição de mendigo. Não temos informação no texto. Então, primeiro, ele não
invejava o rico. Ele não murmurava dizendo, por que ele é assim e eu sou assim? Em terceiro lugar, ele não cobiçava. A inveja é diferente da cobiça. Na inveja, eu olho para a tua bênção, para a tua prosperidade, ou para o teu carro, ou para a tua casa, ou para o teu apartamento, ou para a tua roupa. Eu olho e fico triste. O invejoso se entristece com a bênção ou com a prosperidade do outro. O invejoso não quer o que o outro tem. Quem quer o que o outro tem é o cobiçoso, é diferente. A cobiça faz com que o indivíduo queira o que o outro tem. A inveja faz com que o indivíduo se entristeça pelo que o outro tem. Fica triste, bicudo, chateado. Quem deveria ter era eu. Por que ele? Por que ela? Se é bênção de Deus, porque ele, porque ela, porque Deus quis. Então, tem um personagem bíblico, personagem real, que quase se enganchava com isso. Asaf, lembra de Asaf? Vamos lá no Salmo 73. Então esse mendigo, era mendigo, mas não murmurava, não reclamava, não invejava, não cobiçava, só desejava. Se eu comer uma coisinha, sobrar uma coisinha para mim, se cair por ali, me serve. Salmo 73. Salmo 73. Começa o Salmo de Asaf, Salmo 73, com a seguinte expressão: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí o verso 2, 3 e 4, Asaf diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, porque pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Escuta só, essa é uma narrativa de alguém que está vivendo uma realidade, onde nessa realidade Asaf, lendo todo o texto, veja o versículo 12, 13 e 14. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha, o que é que Asaf estava vivendo? Puxa vida, eu tento viver em santidade, ser honesto, ser reto nas minhas coisas, e só me dou mal. Todo dia eu tenho uma dificuldade. Olha só, todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Eu sou um homem reto, tento viver diante de Deus em sinceridade, mas todo dia tem um problema novo. Quando eu acordo, é só dizer, qual vai ser o de hoje? Quando amanhece o dia e as horas vão se passando e está tudo tranquilo, e tem alguma coisa de errado. Já estou começando a ficar desconfiado. Aí, pá, acontece a miséria. Vem a calamidade, vem a tragédia, todo dia. Então parece que purificar as mãos, viver retamente, parece que não vale nada. Enquanto isso, eu vejo o meu vizinho, eu vejo os ímpios prontando, pintando, bordando, e os indivíduos só se dão bem. Só vivem rindo, em festa, desfilando com suas carruagens de luxo, seus palácios, suas vestes, e eu aqui, crente, e só aflição, só tribulação. Verso 15, verso 16. Verso 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Para um pouquinho aí. A coisa chegou num nível insuportável para Asaf. Aí ele pensa consigo: não, eu quero entender isso. Isso não tem lógica. Olha essa palavra lógica. Isso não cabe aqui dentro dessa minha caixa mental, humana, racional. Isso não tem lógica. Essas contradições não têm lógica. Eu vou tentar. Quando eu pensava em compreender isso, ele ficou perturbado. Olha só. Ele pensava, ele refletia. Como é que pode ser? Como é que pode ser? Aí começou a pensar, aí deu um nó na cabeça. Porque ele não tinha resposta. Como pode ser? Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. E aí, enquanto eu já lia esse texto aqui, me veio uma palavra do Espírito ao coração.
da existência entre nós de pessoas que entraram hoje aqui perturbadas. Perturbadas com o sucesso de alguém e com o próprio fracasso. Perturbadas com as conquistas de alguém e com as suas próprias perdas. Perturbadas com a suposta felicidade de alguém e perturbadas com a sua infelicidade. Perturbadas com um aparente casamento perfeito de alguém e perturbados com o seu casamento parece que não se acerta de jeito nenhum. Perturbados com a submissão e a obediência dos filhos de alguém e perturbados com a própria desobediência e submissão dos seus filhos. Perturbados com a saúde e a vitalidade de alguém e perturbados ao mesmo tempo com as suas próprias fraquezas, debilidades e doenças e enfermidades. Principalmente quando esse alguém, esse outro alguém é alguém que você sabe que não quer nada com Deus, que não tem nada com Deus, que não está nem aí para Deus, e você crente, ciclo de oração, jejuando, orando, procurando fazer a vontade de Deus, evangelizando, e o outro lá se dando bem e você só se dando mal. Então, para você que entrou aqui perturbado nessa noite, tem palavra de Deus para você. Você está perturbado porque você está querendo compreender e interpretar a realidade nessa caixa, nessa massa cinzenta e não vai conseguir. Mas pastor, eu já orei tanto querendo uma resposta de Deus, já gritei, já clamei, já me sacudi, já me agitei, é por isso mesmo que não tem resposta. Enquanto você estiver perturbado, Deus não vai dizer nada. Então, antes de Deus dizer alguma coisa para você, fica quieto. Se aquieta aí. Fica calmo. Respira fundo. Relaxa. Mas Deus, por que eu não aceito? Eu não aceito, não entendo. Né? Eu tenho que aceitar e entender nada. Fica quieto, calma. Enquanto Asaf estava tentando compreender e ficou perturbado, nada. Aí parece que ele teve um insight assim, e disse, sabe uma coisa? Eu não vou pensar mais nisso não. Não vou tentar querer compreender isso com a minha própria mente, porque quanto mais eu tento compreender, mais perturbado eu fico. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no santuário. Eu vou entrar na presença de Deus. E lá vou ficar quietinho. E lá vou fechar minha boca. E lá não vou praguejar. E lá não vou reclamar. Só vou ficar calado. E dizendo tipo assim, olha Deus, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, mas eu te louvo. Eu não consigo alcançar, mas eu creio. Você já percebeu isso? Que Deus só começa a falar com a gente, ou sinalizar para a gente, nos momentos de perplexidades, nos momentos de perturbações, quando a gente começa a se aquietar. Aí quando a gente muda o tom da voz, começa a dizer, mas Deus tem misericórdia e tal. Vai dizer, isso filho, isso, vai te acalmando. Isso filho, mas Deus. Eu não tenho nem mais palavras. Oh, então quando você acabar de falar, todas as palavras eu começo a falar para você alguma coisa. Isso filho, isso. Aleluia. E aí eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Puxa vida, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Não. Porque tem coisas que não adianta, a gente nunca vai alcançar. Tem coisas que a gente vai pensar, a gente nunca vai entender. Mas no dia em que o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, a gente vai dizer, oh, como eu não vi isso. Porque tem coisas que não dá para ver, principalmente perturbado. Está mais tranquilo? Se estiver mais tranquilo, você vai começar a ver a coisa. Se estiver mais tranquilo, vai começar a entender a coisa. Aí Asaf entendeu, e no versículo final do Salmo 73, ele termina de um texto maravilhoso. O pastor Zé Gomes gosta desse versículo. De vez em quando eu lembro, ele me mostra uns versículos marcados na Bíblia dele. Ele é um desses que ele gosta. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar
todas as suas obras. E aí com Asaf a gente aprende que quando a gente está muito perturbado por causa dessas contradições da vida, qual o melhor caminho? Entrar no santuário, ficar quieto na presença de Deus, deixar que Deus fale e mostre, faça você entender. E depois de entender, isso vai fluir naturalmente. Quando Asaf entende, aí flui esse louvor. Mas para mim, bom, que bom. É bom estar no santuário. Mas escute, é bom estar no santuário não apenas no corpo, embora às vezes é difícil. Eu já vi gente aqui dando umas pescadas aqui, gente que passou o dia trabalhando, estudou, foi um dia cansativo. Eu vi gente dando cochilo aqui agora à noite. E é natural. Agora, só que uma coisa é fundamental. Não é apenas entrar no santuário, mas é entrar no santuário com o coração aberto, com a mente presente. Tem gente que entra no santuário com o corpo e a cabeça fica lá fora. Ei, espírito, alma e corpo aqui, focados e atentos na palavra de Deus. Foi por isso que Asaf entendeu. E depois ele diz, bom é aproximar-me de Deus. Então entra no santuário, entenda, se aproxime de Deus. Porque todas as vezes que você se deparar com essas contradições na vida, se você estiver pertinho de Deus, você vai entender e ver como Deus vê. Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui muito simples, muito básica. Eu estou numa posição privilegiada aqui em termos de ângulo de tudo. Embora meus companheiros estejam vendo, não estão vendo como eu estou vendo. Pastor Isaac. Quer ver as coisas como eu vejo? Tem que vir para cá, ficar perto de mim. Mas tem mais um detalhe. Ponta de pé, meu filho. Agora você está vendo como eu estou vendo. Se você ficar ali, você não vai ver como eu vejo. Você quer ver as coisas como Deus vê? Chegue perto de Deus. Se aproxime dele. Você só vai poder ver como Deus vê se você estiver perto dele. Senão, você vai olhar por ângulos diferentes. Só perto de Deus. Só se aproximando. Quanto mais próximo de Deus, mais a gente vê como Deus vê. Mais a gente entende como Deus entende. Mais a gente percebe como Deus percebe. É por isso que duas pessoas vivendo as mesmas dificuldades na vida, uma se desespera e a outra se mantém calma. Aí a que se desespera não se contém. Ei, você está vivendo a mesma tragédia, o mesmo drama que eu. Por que você está calmo desse jeito? É porque eu estou aqui pertinho de Deus. Eu estou vendo a coisa como Deus está vendo. Eu estou entendendo como Deus entende. Eu estou percebendo como Deus percebe. Então, como eu estou vendo como Deus vê, então eu estou tranquilo. Então vem para cá também que você vai ver como Deus vê. Chega para perto dele também. Chega mais para pertinho de Deus que você vai ver como Deus vê. E quando você começar a ver como Deus vê, aí vai ter tempo para dizer, eita, isso aqui é bom, coisa boa. Ele é bom estar aqui, é bom se aproximar-se dele. Mas o mendigo era crente. E pelo mendigo ser crente, o mendigo colocou alguém em dificuldade na Bíblia. Não fui eu que coloquei essa pessoa em dificuldade. E por que essa pessoa entra em dificuldade? Entra sem querer. Entra porque também vai narrar e vai expressar-se com base ou fundamentado na realidade que ele vivia. Quem, de forma indesejável, Jesus que conta a história, e o mendigo protagonista da história, quem entra em dificuldade por causa de uma afirmação na Bíblia, em razão dessa história do rico e de Lázaro, o mendigo. Sabe quem entra em dificuldade? Davi. Davi fica em dificuldade. Por que Davi fica em dificuldade? Porque Davi escreve alguma coisa no Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. O que é que Davi escreve nesse versículo, nesse texto, nesse salmo? Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Perfeito. O justo Deus nunca desampara. Agora a outra parte do versículo ficou complicado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Aí lá no Novo Testamento aparece um justo mendigando o pão. O mendigo Lázaro. Porque ele só vai para onde foi porque era crente e justo. Se não fosse, não ia. Mas por que Davi diz esse negócio? Mas olha, a gente é que não entende. A gente é que não entende Davi. Não é Davi que quis complicar as coisas. A gente é que não entende. Porque olha aqui, fui moço e agora sou velho. Quem foi moço?
Davi. Quem está ficando velho? Davi. Mas nunca vi desamparado o justo. Ele, Davi, não viu. Nem a sua descendência mendigar o pão. Se ele vive mais uns milênios, ele ia ver. Por que ele não viu? Não sei. Só sei que eu vi. Só sei que eu ouvi. Só sei que eu li. Eu só sei que existe essa possibilidade. Qual é a possibilidade que não existe? A possibilidade do desamparo. Não é a minha possibilidade. O justo sempre será amparado por Deus. Agora, a maneira como Deus ampara, querido, de duas, uma, pelo menos, não é somente, pelo menos de duas, uma. Ou ele tira você daquela situação e condição, daquele lugar, e coloca no outro, ou você fica daquela mesma situação e condição, e Deus se sustenta só ali. Só ali. Só ali. Só ali. Só ali. Mas Deus, eu quero sair daqui. Não vai dar para sair. Você fica aí e eu te sustento só aí. Só confia que amanhã vai ter de novo. Amanhã vai ter de novo. Amanhã vai ter de novo. Mas eu queria... Não dá mais, meu filho. Agora não dá mais. A história da tua vida não dá mais. E outra coisa, eu acho que se eu tirar você daí para lá, não vai dar certo. Você vai acabar... Não dá. Então fica aí. Então, eu garanto sustento. Eu garanto sustento. Eu garanto sustento. Só crê. Não murmura. Não inveja. Não cobiça. Só crê. Se eu quiser te tirar, eu te tiro. Mas se não, olha, se contenta, vai dando glória, se alegra, não reclama, não olha, não olha para ninguém, não olha o carro, não olha nada, só crê, só crê, só fica, só recebe.